Deus poderoso. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Opa, aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. A nossa palavra hoje vai ser pela fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Aí no versículo 3 diz: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Capítulo 4: foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Foi pela fé que Abel, mesmo depois de morto, ainda se fala. Amém? A Bíblia diz que é pela fé que nós agradamos a Deus. É pela fé que podemos ver os milagres. É pela fé. Quantos aqui têm fé? Quantos acreditam no impossível? A Bíblia diz que Abraão creu contra a fé. Você pode abrir a sua Bíblia também só um minuto, deixa eu só colocar aqui. Glória a Deus. Esse povo da tecnologia é demais, né? Eles arrumam tudo. 1 Reis 16, do 30 ao 32. 1 Reis. Nós vamos falar também de um homem de fé. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30. Nós vamos ler até o 33, que diz assim: ele pecou contra o Senhor Deus, mais do que qualquer um dos que haviam sido rei antes dele. Isso não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Sera. E assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Aqui a gente vê um pouquinho da história de quando Acabe assumiu o reinado. Então a gente vê que havia uma situação terrível em Israel, né? Um rei que fez tudo o que estava desagradando ao Senhor. O rei deu as costas ao Senhor. Ele adotou a idolatria no seu reinado. Ele mudou todos os valores foram corrompidos. Parece até algum tempo que estamos vivendo hoje, né? Todos os valores foram corrompidos, a ética moral foi corrompida. Houve um declínio moral incrível e a nação se afastou de Deus. Sabe, queridos, para isso precisa haver homens de fé. Por isso que a nossa ministração hoje é pela fé. Porque o rei Acabe assumiu e ele fez tudo o contrário daquilo que Deus tinha ensinado, tudo aquilo que os outros reis tinham feito e tinham agradado ao Senhor. Mas aí quando tem um pela fé, você tem fé? Quando tem um
que tem fé, Deus pode mudar a história. Aí lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, quem quiser ler, diz assim: Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Aqui Elias, ele não fala que foi Deus, ele fala segundo a minha palavra. Elias tinha tanta fé que ele enfrentou o rei Acabe e ele falou: devido a tudo isso que vocês estão fazendo, não vai chover nesta terra. Eu estou declarando que não vai chover. Você tem coragem de declarar isso, gente? Você tem coragem de chegar lá pro presidente, né, e falar assim: olha, de tudo que está acontecendo hoje na nossa nação, de toda essa roubalheira, de todas essas coisas que vocês estão fazendo, eu vou dizer para vocês, assim como o meu Deus vive e eu creio nele, não vai chover durante 2 anos, porque eu estou dizendo, para mostrar para vocês que existe um Deus sobre essa nação. Alguém tem coragem de ir lá falar isso para o presidente? Elias teve coragem de falar isso para Acabe. Ele falou: olha, você está fazendo tudo errado, não é isso que Deus quer, mas eu vou te mostrar um sinal de Deus, não vai chover segundo a minha palavra. Era a palavra de Elias. Ele não estava chegando lá e dizendo assim: olha, Deus mandou dizer que não vai chover. Ele estava dizendo: eu estou falando que não vai chover. Esse homem era homem de fé ou não era? Ele era um homem de fé, um homem que teve coragem de ir diante do rei e falar aquilo que era preciso. O profeta Elias foi o único que resistiu, que teve coragem, que teve ousadia. Elias conseguiu mudar o quadro. Afinal, os profetas de Baal foram derrotados. Depois lá na frente, né, nós vamos ver que Elias também faz mais um desafio, falando: já que seu Deus é poderoso, então vamos lá, vamos fazer um desafio, vamos colocar lá, vamos fazer um sacrifício, vamos ver qual é o Deus mais poderoso, se é o meu ou se é o seu. E a Bíblia fala que quando eles faziam o sacrifício deles, nada acontecia, nada acontecia. E Elias fazia o quê? Grita mais alto, talvez o seu Deus está dormindo. Não faz assim não, faz assim. E ele ficava rindo, né? Mas quando chegou a vez de Elias, Elias falou: prepara o altar, prepara tudo, coloca mais água, coloca os animais, prepara tudo aí. E depois Elias fez o que, gente? Ele só falou assim: Deus, manda fogo. E o que aconteceu? Deus mandou fogo, e o fogo consumiu todo o sacrifício e até a água. Por isso que ele mandou botar muita água. Ele falou: abre os regos e coloca bastante água aí. Porque quando ele falou: Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei, manda fogo. Porque hoje eles vão ver quem é o Deus verdadeiro. Hoje eles vão ver quem é o Deus poderoso. Porque Elias tinha o que, gente? Fé. Elias sabia que Deus estava com ele. Elias sabia que o que ele ia falar era certo, era certeza. Ele falou alguma heresia? Ele falou alguma coisa errada? Não, ele estava certo. Quem era o Deus verdadeiro? Era o Deus de Israel. Só que eles não entendiam isso. E Elias foi um homem usado por Deus com fé, com ousadia, para mostrar àquela nação que Deus é Deus, e de Deus não se zomba. O rei Acabe ficou disposto, e a sua maligna esposa Jezabel foi devorada por cães. A nação voltou-se mais uma vez para Jeová, o único Deus verdadeiro. Sabe o que nós podemos aprender com isso? Que é possível transformar uma nação, é possível transformar uma família, é possível transformar uma situação, é possível mudar a circunstância, é possível mudar, mas precisa ter uma pessoa de fé. Precisa ter um.
Às vezes lá na sua casa está tudo difícil. Talvez lá na sua casa as circunstâncias estão contrárias. E o que você está fazendo? Você está fazendo como Elias? O meu Deus vai mudar essa história. Ou você está fazendo como Ezequiel, que Deus falou para ele, profetiza. E o que ele falou? No começo ele ficou com medo, né? Senhor, mas esse negócio vai dar certo não. E Deus falou, profetiza, meu filho. Estou mandando você fazer nada, estou mandando você profetizar, não foi? E ele olhou para os ossos, ele falou, Senhor, mas aqui esses ossos estão sequíssimos, está só o pó. E Deus falou, profetiza. Deus não falou outra coisa para ele. Ele só falou, profetiza. E quando ele entendeu a voz de Deus, ele começou a profetizar. E ele mesmo começou a ficar impactado. Nossa, meu Deus, o exército está levantando, está criando carne. Elias também teve coragem. Ele tinha certeza que Deus estava com ele. Sabe, queridos, diante das situações, nós precisamos nos tornar firmes. Crer na palavra, acreditar nessa palavra. Existem pessoas com coragem, com fé. Deus pode mudar a circunstância. Deus pode mudar a história. Ele pode mudar a história de uma nação inteira. A única coisa que nós precisamos é ter fé, acreditar. Não ficar dizendo, não, isso não vai acontecer. Já pensou se Elias, naquele momento que ele desafiou os profetas de Baal, ele tivesse com medo? Porque a fé é ter certeza de coisas que nós não vemos. Elias fez o desafio, mas Deus poderia não ter feito nada na hora. Mas ele tinha certeza que Deus ia fazer. E por ele ter a certeza que Deus ia fazer, Deus o honrou, para que ele não saísse daquele lugar envergonhado. Sabe, quando nós nos desafiamos em fé, nos lançamos em fé, Deus nos honra. Elias foi honrado por Deus porque ele foi ousado. Ele se entregou, ele se lançou. Já pensou você falar, amanhã não vai chover, durante 2 anos não vai chover? Isso é ousadia, é coragem, é confiança em Deus. Ele confiava no Senhor. Você confia no Senhor? Agora me diz, aonde que Elias encontrava essa força? Buscando ao Senhor. Nós só podemos ter certeza, queridos, se nós buscarmos o Senhor. Sabe por que nós temos dúvida? Porque às vezes nós não buscamos o Senhor como deveríamos buscar. Sabe por que às vezes nós temos medo? Porque nós não buscamos o Senhor como deveríamos buscar. Sabe por que às vezes nós não declaramos e não decretamos com ousadia como Elias? Porque nós não buscamos como Deus muitas vezes nos ensina e nos manda buscar. Está faltando em nós. Elias tinha certeza porque ele sabia no Deus que ele servia. Lá em 1 Reis 16:1 diz assim, ele tinha certeza da realidade de Deus. Por isso que ele falou assim, tão certo como vive o Senhor. Está vendo como ele tinha certeza? Ele tinha certeza que o Deus de Israel era o Deus vivo, era um Deus poderoso, era um Deus que podia fazer o impossível e que ele estava com ele. Ele tinha certeza. Então a primeira coisa que nós temos que ter nos nossos corações é certeza. Por isso que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Porque nós iremos abrir a nossa boca e iremos declarar. E Deus vai mover o reino espiritual como Deus moveu com Elias. Como Deus moveu lá em Ezequiel. Como Deus moveu lá com os heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Como Deus fez com Abraão. Deu para ele um filho, sendo que ele não podia ter filhos. Tudo isso, queridos, é certeza. É certeza de que Deus vive tão certo como vive o Senhor. A primeira coisa que nós temos que ter é certeza que o nosso Deus vive.
Quando você canta essa canção, meu Deus não está morto, você tem certeza que Ele não está morto? Você tem certeza que Ele está vivo, que Ele morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai? Você tem certeza disso? Você tem convicção disso? Porque se você não tiver certeza disso, você também não vai ter fé. E você não vai poder abrir a boca e declarar nada, porque o teu coração está com dúvida. A primeira certeza que nós devemos ter é que o Senhor está vivo. O profeta não tinha dúvida disso, que Deus está vivo. Assim como o Senhor vive, eu tenho certeza. Acabe achava que tudo estava acabado no momento do sacrifício. Mas Deus mostrou o seu poder. Eu acredito, queridos, que naquele momento muitos se converteram ao Senhor. Muitos também se mataram, né? Por dizer assim, meu Deus, o meu profeta, o meu Deus não é nada. Muitos se esconderam. Muitos continuaram adorando aquele Deus Baal lá. Mas muitos se renderam diante do Senhor e falaram assim: eu vi que Deus vive. Eu vi o fogo de Deus descer. Sabe, muitas vezes nós queremos ver coisas milagrosas assim, né? Eu fico pensando como aquele povo era naquele tempo. E como eles viviam coisas extraordinárias. Que às vezes nós nos perguntamos hoje, por que essas coisas não acontecem, na verdade? Por que o fogo não cai mais? Por que às vezes nós não vemos na igreja os milagres acontecendo? Porque nós temos que entender que é como Elias fez. Você tem que crer. Assim como o meu Deus vive. Foi isso que mudou a história daquele povo. A fé de Elias. A certeza que ele tinha que o Deus que ele servia era um Deus vivo. Muitos hoje não acreditam mais em Deus. Pessoas até que vêm à igreja, elas vêm à igreja, mas elas não acreditam mais nessa palavra. Elas ouvem a palavra, mas parece que ela entra num ouvido e sai no outro. Parece que essa palavra não tem mais poder. Parece que ela não é mais viva. Nós precisamos resgatar a palavra de Deus e fazer igual o pastor Márcio Valadão sempre fez, né? Eu sou o que essa palavra diz que eu sou. E eu tenho o que essa palavra diz que eu tenho. Todas as vezes que ele vai pregar, ele fala isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. E Elias falava: eu creio que o meu Deus é vivo. Eu tenho certeza que Ele é vivo. Você tem certeza que Deus é vivo? Sabe, o mundo não se impressiona com o nosso discurso. O mundo se impressiona com o nosso caráter, com a nossa fé, com a nossa certeza. Assim como Jó. Jó passou momentos muito difíceis. Lá em Jó capítulo 19, versículo 25 diz assim: pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Homens de fé. Jó estava passando toda a situação que nós sabemos, sem os filhos, sem dinheiro, enfermo, a mulher resmungando, tudo destruído, a casa caída, e ele lá coçando as feridas, e ele dizendo: eu sei que o meu Senhor vive, que o meu Redentor vive. Agora me diz, queridos, quem é que nos momentos difíceis, como Elias estava, como Jó estava, vai falar isso? Vai dizer: Deus me livre, Deus me abandonou. Será que Deus não está vendo o que eu estou passando, não é assim? Ah, Deus nunca lembrou de mim, Deus não me ama. Será que Ele não está vendo o que eu estou passando? Será que Ele não está percebendo a minha situação? Será que Deus não vai fazer alguma coisa? Muitas vezes, nos momentos difíceis, nós murmuramos, reclamamos, colocamos Deus contra a parede, colocamos a culpa em Deus.
Mas aquele que vive por fé, ele diz assim: está tudo desmoronando, mas o meu Redentor vive. A nação está horrível, mas o meu Senhor vive. Porque Elias viu a nação dele naquela situação. Ele disse: o meu Senhor vive, o meu Redentor vive, e Ele está no controle de todas as coisas. Nós estamos vivendo momentos assim na nossa nação hoje, e nós temos que nos levantar e dizer: o Senhor, Ele é o Senhor, Ele não deixou de ser Senhor. O meu Senhor vive, o meu Deus vive, e tudo está nas mãos dEle. O apóstolo Paulo também, em 2 Timóteo capítulo 1:12, diz assim: por essa razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mais um, diante de sofrimentos, humilhações, ele disse: sofro essas coisas, mas não me envergonho. Tem outro versículo que ele fala: eu não me envergonho, porque é o poder de Deus, é a glória de Deus. Segunda coisa que nós podemos aprender com Elias: Elias tinha certeza de que era um representante de Deus. Você tem certeza que você é representante de Deus nessa terra? Lá no versículo 1b ele diz assim: perante cuja face eu estou. Sabe, o Senhor nos manda fazer coisas que às vezes são impossíveis, como Elias. O Senhor às vezes nos manda fazer coisas que nós não imaginamos, mas porque nós somos representantes dele nessa terra. Ele fala que nós somos embaixadores de Cristo. Ele fala que nós somos sacerdócio real, povo santo, nação eleita. Você sabe qual é a função do embaixador? É representar o presidente da nação que ele estiver. Ali é como se ele fosse o presidente. E nós, como embaixadores de Deus, nós somos o representante de Deus aqui nessa terra. Todos nós somos embaixadores. Por isso que é mais importante, queridos, o nosso comportamento do que as nossas palavras. Não adianta nós falarmos que somos cristãos e falarmos que somos honestos, falar que somos dignos, falar que somos isso, que somos aquilo, mas só chegamos atrasados no emprego, não fazemos o serviço direito, não pagamos as contas em dias. Não vai resolver, porque as pessoas, elas olham para nós como representante de Deus. Quando tudo isso acontece, o que elas falam? Mas ele não é crente? Mas ele não é da igreja? Não é assim? Mas ele não é lá da igreja do Nazareno? Quando nós fazemos qualquer coisa que está fora do princípio, nós levamos o nome de Deus, nós levamos o nome da igreja. O nosso nome ninguém nem cita, ninguém fala assim: mas ela não é a Vanessa? Ah, mas ela não é a fulana? Não. Primeira coisa que fala: mas não é da igreja? Mas não é crente? Mas não é da igreja do Nazareno? Não fala o nosso nome. Porque nós somos o quê? Representantes de Deus nessa terra. E Elias tinha certeza disso. Ele tinha convicção disso. Deus usa pessoas comuns para alcançar propósitos divinos. E Elias diz: eu sirvo ao Deus de Israel. Quantos aqui servem o Deus de Israel? Quantos aqui servem o Deus Todo-Poderoso? Sabe como Deus reage às crises? Ele convoca seus servos para o serviço. Tá ruim? Vamos trabalhar para Deus. Tá difícil? Vamos arregaçar a manga e falar: agora eu vou trabalhar com mais força, capeta. Agora eu vou trabalhar com mais força, circunstância. Agora eu vou trabalhar com mais força, problema. Porque o meu Redentor vive, o meu Senhor vive. Eu estou passando por isso agora, mas não vai ser a vida inteira. Porque Deus está comigo. E Ele vai me dar o caminho para encontrar a solução. Porque o Senhor quer estar comigo. Deus não quer ativismo.
quer que estejamos disponíveis sempre que Ele precisar. Você está disponível? Você está pronto? Você está dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu estou acabado, destruído, mas eis-me aqui. Eis-me aqui. Nós estávamos compartilhando justamente isso. Momentos difíceis que nós vivemos, mas mesmo difíceis, mesmo arrastados, nós viemos à casa do Senhor. Mesmo sem vontade, vestimos a roupa e viemos à casa do Senhor. Mesmo com todos os problemas, nós continuamos servindo ao Senhor. Elias foi perseguido, mas ele continuou servindo ao Senhor. Elias foi ameaçado, por Jezabel. Foi procurado para que matassem ele. Mas mesmo assim ele continuou servindo ao Senhor. E não se omitiu nenhum momento de falar que Deus era Deus de Israel. Por isso que ele fez o desafio dos profetas. Ele falou: vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Porque Acabe e Jezabel tinham colocado outros ídolos para serem adorados. Mas Elias falou: não, esses não são os deuses verdadeiros. Não são esses que Deus quer. Porque a nação de Israel é uma nação que serve ao Senhor. E ele enfrentou. Mesmo em momentos difíceis, ele enfrentou. Nós podemos aprender com Elias também. A terceira coisa: Elias tinha certeza que o poder de Deus estava à sua disposição. Essa é uma coisa importante, Porque muitas vezes nós sabemos que temos fé, mas nós não temos noção de que o poder de Deus está à nossa disposição. Porque ele falou assim, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E o que Deus fez? Não choveu. Deus ouviu a ousadia de Elias. E eu acredito que Deus viu o que era necessário para que todos pudessem ver o poder de Deus através daquele homem de fé, daquele homem ousado, daquele homem que tinha certeza que Deus ia parar, que Deus ia parar o céu para não chover. Porque é muita ousadia, é muita certeza de que Deus ia fazer. A Bíblia fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós iremos dizer para o monte: sai desse lugar e vai para aquele. Não é assim que a Bíblia diz? E foi justamente isso que Elias fez, queridos. Ele levantou a mão, levantou a voz e falou: não vai chover, nem vai nem serenar durante 2 anos. E Deus ouviu e honrou aquele homem. Quando Deus nos chama para ser embaixadores e nós ouvimos e entendemos a missão, nós somos revestidos da autoridade de Deus. Amém? Como é que ele poderia ter tanta certeza de tudo isso? Elias sabia que a palavra de Deus é poderosa para transformar o mundo. Você entendeu? Que a palavra de Deus é poderosa. E sabe por que não temos essa ousadia? Porque muitas vezes não lemos. E aí não sabemos das coisas que tem lá ao nosso favor. E ficamos sofrendo, queridos. Vamos nos despertar a conhecer a palavra de Deus. Será que você acredita no que as Escrituras têm a dizer ao mundo atual? Se nós formos olhar para a situação de Elias, no momento que ele estava, nós estamos parecidos, prestes a viver o mesmo momento. Mas os profetas se levantaram. Eles não deixaram que tudo aquilo ficasse como se nada tivesse acontecendo. Eles se levantaram. E nós precisamos nos levantar e declarar que a nossa casa é do Senhor, que a nossa nação é do Senhor, que a nossa família é do Senhor, que o nosso trabalho é do Senhor, que a nossa vida é do Senhor.
e mostrar para outras pessoas que tem um Deus que vive. Como Elias falou, o meu Deus vive. Como Jó falou, o meu Deus vive. Como Paulo também tinha certeza que o Deus dele vivia. E como nós temos certeza que o nosso Deus também vive. Sabe, Elias mudou a história, o rumo da história da sua nação. Ele tinha convicção da realidade de Deus, porque ele era um representante de Deus, e que o poder de Deus estava à disposição dele. Por isso que tudo isso aconteceu, e tudo isso veio através de quê? Da fé. Por isso que nós temos que alimentar a nossa fé. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso, queridos, conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer os homens de fé, as mulheres de fé. Eu preciso conhecer os milagres que Deus fez. Porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã e é o mesmo Deus de sempre. É o mesmo Deus. Nós é que estamos diferentes. Nós é que estamos deixando de ter fé. Nós é que estamos deixando de buscar. Nós é que estamos deixando de praticar o que Deus tem nos ensinado. Nós é que estamos deixando de crer na palavra. Mas o nosso Deus é o mesmo. É o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã, de sempre. Até Ele voltar para nos buscar, Ele é o mesmo Deus. E Ele vai continuar sendo o mesmo Deus. Nós precisamos praticar a nossa fé. Nós precisamos ouvir a palavra para que a nossa fé aumente. À medida que eu ouço, a minha fé vai aumentando. Tudo vai depender da fé que eu estou colocando em prática. É como um potinho. Você põe água, depois você bebe a água e tem que botar mais água, não é? Você bebe a água e põe mais água. E assim é a nossa vida com Deus. Hoje eu busco ao Senhor, amanhã eu preciso buscar mais. Hoje Deus me deu uma medida, amanhã Ele vai me dar outra. Hoje eu busquei o Senhor e Ele me revelou algo. Amanhã eu vou buscar o Senhor e Ele vai me revelar outra coisa. E à medida que eu vou caminhando com Ele, Ele vai me enchendo como Ele encheu Elias, como Ele encheu Jó, como Ele encheu Paulo. E eles se tornaram homens cheios de Deus. Eu tenho que almejar isso, eu tenho que necessitar disso. Eu tenho que pedir isso ao Senhor. Eu tenho que dizer, Senhor, eu quero mais. Eu necessito de mais. Eu não quero ser uma pessoa comum. Hoje nós estamos vendo, queridos, que muitas pessoas parecem que estão frias. Elas até vêm à casa do Senhor, mas parece que elas não recebem. Parece que elas entram e saem da mesma forma. Nós precisamos dizer, Senhor, eu não quero viver aquela passagem que fala que quando Jesus voltar, Ele vai dizer que o amor, Ele fala que o amor de muitos estava frio. Será que quando Ele voltar você vai estar assim frio? Não vai nem perceber que Ele voltou, porque você vai estar frio. Nós precisamos ter convicção de que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. E que Ele pode nos levantar de qualquer circunstância. Ele pode nos levantar e nos dar o alento que nós necessitamos em qualquer circunstância. Para estarmos sempre firmes, sempre com fé, sempre com certeza, sempre com convicção que Deus pode mudar a circunstância. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor nessa